Oi, oi, gente! Sejam muito, muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Descomplica Psi. Toda vida que a gente abre o episódio, a gente fala que é muito bom te ter aqui, mas é um jeito nosso de poder te lembrar o quanto que você é importante, o quanto que ter vocês na nossa jornada, no nosso dia a dia também faz muita diferença. A gente recebe muitos feedbacks, às vezes no Instagram ou aqui nos próprios comentários do Spotify, dizendo que é muito bom para vocês escutarem os nossos episódios, mas saibam que essa recíproca é verdadeira. A gente não escuta vocês, mas a gente lê o que vocês falam. Isso faz muita diferença, né? Realmente amplia e consolida esse senso de missão que a gente tem aqui com o nosso canal. Então saiba que esse espaço ele é feito para você, para te receber, para te acolher e te ajudar a viver uma vida um pouco mais descomplicada. A gente agora, se você está chegando pela primeira vez, né, já comecei a falar, eu sou a Mariana Azevedo e essa é a Tainara Lima da Moita. A gente constrói o podcast em dupla, em parceria, tá? Então, se você tá chegando, você vai encontrar episódios só nossos, individualmente, vai encontrar episódios nossos em conjunto, esse é um deles. Mas a gente espera que essa dinâmica te ajude também no dia a dia, porque é uma forma que a gente tem de facilitar a nossa. E, gente, nós estamos também no YouTube. Se você ainda não nos segue lá, vamos fortalecer a nossa comunidade nessa nova plataforma. É o Descomplica Psicopod, clica lá, se inscreve, ativa o sininho para nos acompanhar também. Caminha para quem você acha que consome mais conteúdo lá. E é isso, tá, gente? Espero que vocês estejam bem e vem com a gente aí para ouvir um pouquinho mais sobre o tema que te trouxe para esse episódio, tá? Que é relação com os pais na vida adulta, tá? Talvez você tenha uma excelente relação com seus pais e lida com alguns conflitos, talvez você tenha uma relação muito conflituosa, a gente quer poder compartilhar um pouquinho de conhecimento e bater um papo sobre relação com os pais de uma forma geral, né? Se você ainda não viveu, você provavelmente vai viver algum conflito, e se você já viveu, talvez você ainda esteja tentando digerir, lidar, elaborar, aceitar ou simplesmente encontrar um jeito de viver com um pouquinho mais de leveza, tá? Então esse episódio é para você que tá aí nessa fase do eu já não dependo dos meus pais para pagar conta, eu tomo as minhas próprias decisões, eu estou vivendo a minha vida com um pouco mais de independência, eu tô querendo construir o meu caminho, mas de algum jeito você ainda sente que, enfim, preso, amarrado emocionalmente ao seu pai, à sua mãe, ou até à tua figura de referência paterna, materna, porque talvez não seja pai ou mãe biológico, seja uma tia, uma irmã mais velha que ocupe esse lugar, tá certo? E você se sente preso aí a essas certas falas, padrões, cobranças, expectativas, que eu acho que é o que pega muito, e aí nessa dor que talvez exista, que a gente quer poder compartilhar, que muitas vezes a gente não escuta, que a gente não fala. Eu acabo acompanhando bastante na terapia, mas muito mais pessoas eu acho que acabam lidando com esses dilemas no dia a dia, né, tá. E é sobre isso que a gente quer conversar com vocês, porque, gente, crescer não é só envelhecer, tá. Crescer também não é só pagar a conta. Crescer envolve diferenciação, envolve autonomia, e isso às vezes dói, tá. Mas vamos lá, falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Gente, então, a gente quis compartilhar com vocês esse tema da relação, né, com os pais na vida adulta, porque você pode viver diversas dinâmicas diferentes nesse fato de ir se tornando um adulto, né. Então, você pode morar na casa dos seus pais e ajudar financeiramente, você pode morar na casa dos seus pais, depender deles, você pode ter saído de casa e ainda ter a ajuda deles financeira, você pode já ter construído a sua família. Então, existem muitas possibilidades diferentes de como está sendo a sua realidade sendo um adulto que talvez esteja nesses primeiros passos com relação a essa mudança, né, uma mudança que eu considero bem drástica, não só para você, mas às vezes para os seus pais também, né, que eram essas pessoas durante toda a tua infância e adolescente normalmente, né, que provavelmente tomavam as rédeas ali da casa, das decisões, do que você podia ou não fazer, do que é certo, do que é errado. Então, por mais que desde a nossa infância a gente já vai desenvolvendo uma personalidade, o nosso próprio jeito, os nossos próprios gostos, vontades, às vezes a gente começa a dizer: "Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero", seja de roupa, seja de comida, seja de brinquedo, seja do espaço, do tempo, da escola, enfim. Mas ainda assim, dentro de uma casa funcional, os pais são essas pessoas que têm a decisão final, que colocam os limites, que dizem como as coisas no fim das contas vão ser. Então eles podem te ouvir, te acolher com amor, com sabedoria, mas ainda assim eles vão ser as pessoas que vão tomar a decisão e vão assumir as rédeas do que pode, do que está errado, de como você vai levar ali os seus dias de uma forma geral. E a gente chega na vida adulta,
com já muito mais autonomia, com já as nossas próprias vontades. Nem sempre também, os caminhos e as decisões que a gente vai seguir na vida adulta, os nossos pais vão estar 100% de acordo, né. Então, às vezes, eles tinham uma outra expectativa sobre você, desde a faculdade que você ia cursar, o trabalho que você vai ter, a pessoa que você vai se relacionar, a religião que você vai escolher, que caminho você vai seguir, onde você vai morar. Então, muitas vezes, os pais, eles costumam ser uma figura importante nas nossas tomadas de decisão, porque se você tem uma boa relação com eles que foi construída e consolidada, eles eram pessoas ativas ali nas decisões do teu dia. E a gente simplesmente chega na vida adulta e diz: "Opa, agora é o meu momento de escolher por conta própria", mas algumas pessoas ainda se sentem muito ligadas emocionalmente aos pais, e têm os pais como um ponto de referência sobre as decisões que a gente vai tomar. E isso às vezes acaba entrando em conflito em alguns momentos, né, porque eles talvez já não sejam as pessoas que vão tomar a decisão final, mas eles podem ter uma opinião, você pode pensar diferente, e se eles não souberem gerenciar bem essa situação, talvez isso vire um conflito, vire um desentendimento, vire um ponto em que às vezes é difícil entender até que ponto eu tenho autonomia quando eu estou na casa dos meus pais, mas ainda assim eu já sou a pessoa adulta que quero tomar as minhas próprias decisões. Então eu sei que na prática talvez seja um pouco mais simples quando você é a pessoa que saiu de casa, tem as suas próprias responsabilidades financeiras, está trilhando um caminho realmente com uma divisão mais óbvia, né. Então assim, você pode ainda com certeza, né, ouvir os seus pais, pedir um conselho, dividir com eles dúvidas, questionamentos, mas quando esse cenário também se mistura, para os nossos pais pode ser muito difícil enxergar esse nosso crescimento. Então entender que alguém que um dia desses, né, era uma criança, um adolescente, dependia muito dele, chegou numa fase, num momento da vida, Não defende. que agora não depende mais tanto, que criou as próprias asas e está tomando as suas próprias decisões e as rédeas da sua vida. E muitas vezes os pais nesse lugar, principalmente aqueles pais que têm uma facilidade para superproteção, para um cuidado mais excessivo, que querem ser mais controladores, que querem de alguma forma, né, zelar, tá ali o tempo inteiro, que tem às vezes uma visão de mundo mais fechada, então às vezes pensam que o seu jeito é o único jeito, que a sua forma é a única forma, que a sua maneira de pensar é a certa e a absoluta, e às vezes estão um pouco mais intolerantes para as diferenças da forma de pensar, das decisões a serem tomadas, então isso pode dificultar o processo. Quando você tem uma relação com pessoas que se respeitam e que a gente entende o espaço de cada um, talvez isso seja muito mais fácil e prático, mas eu acompanho algumas pacientes, assim, tem algumas pacientes mesmo que eu compartilho, e que às vezes elas sentem muito essa dificuldade do, "Tai, os meus pais não conseguem realmente perceber que eu cresci, não conseguem enxergar minha autonomia", e às vezes se sentem naquele lugar do precisar ficar validando, precisar ficar provando que cresceu, precisar ficar o tempo inteiro nessa construção do "eu quero mostrar que eu sei, que eu sou responsável, que agora eu posso tomar as minhas decisões", e que isso às vezes não acontece de uma forma tão natural quanto a gente gostaria. Então assim, é um grande desafio, e eu acho que chega, né, para as pessoas esse lugar difícil que é: como que eu faço para me impor, sem sentir que necessariamente eu estou sendo desrespeitoso? Como que eu faço para me impor, sem ser ingrato por tudo que os meus pais fizeram por mim, né, tipo, Né. em estabelecer um limite na relação com eles, mas ainda assim querendo honrar, respeitar, manter uma relação amigável. Então tudo isso, gente, eu acho que é um grande desafio, porque eu entendo que para a maioria das pessoas o intuito não seja magoar, descredibilizar, mas ao mesmo tempo também querer assumir esse espaço da sua própria vida nesse momento da vida adulta. Então eu acho que esse é o dilema e o desafio que a gente quer conversar. E eu já vou adiantando vocês, gente, tem uma resposta absoluta? Não tem. A gente não pode chegar aqui e dizer droga, eu vou sair desse episódio. Dizer assim: "Um mais um é 2", porque não é isso, entende? Cada um tem Uma relação, uma né, verdade. realidade, uma individualidade, uma importância diferente com os pais e precisa olhar para esse contexto de uma forma extremamente subjetiva, individual e que entenda o que é importante para cada um, porque talvez tenha algumas pessoas que digam: "Ah, eles não concordam e tá simplesmente tudo bem, e eu não tenho que eles não têm que concordar com tudo e vida que segue", e algumas outras pessoas que olhem e digam: "Não, mas eu gostaria muito de ter
ter essa validação, de ter esse respeito, de que eles entendessem as minhas intenções. Então, cada um talvez vai escolher um caminho de como agir no meio dessa situação, mas a gente quer realmente trazer para vocês que isso é uma realidade que acontece para muitas pessoas e compartilhar um pouco mais dessas ideias também. Sim, e gente, eu acho que é tão delicado falar que a solução para o seu problema na relação com seus pais é esse, porque se É, você parar para pensar, a nossa dinâmica com os nossos pais muda ao longo da vida também, né? Mesmo que alguns padrões, algumas características se mantenham, tem períodos que às vezes a gente tá mais próximo, tem períodos que não tá, tem períodos que gasta mais tempo, tem períodos que não tá. Então, cada relação familiar, ela é um mundo muito é particular. verdade. Tá? Então, que você possa filtrar o que faz sentido para a sua vida, para a sua relação. A gente está tentando abraçar o mais geral possível que a gente consegue beneficiar o máximo de pessoas, mas a relação de vocês, essa dinâmica, ela é muito única, tá? E a gente cresce, o corpo cresce, só que não necessariamente a gente garante que porque eu cresci, porque eu sou adulta, porque agora eu tenho algumas responsabilidades, que a minha relação com os meus pais vai evoluir no mesmo nível de maturidade. Tem pais que super evoluem, que falam: "Eu criei os meus filhos para o mundo". A minha mãe é essa pessoa em alguns momentos da vida dela. Tem momentos que ela fala: "Criei minhas filhas para o mundo". E tem momentos que ela fala: "Eu não acho que você devia fazer assim, eu acho que não deveria ser assado". Então eu vejo que é um processo de conflito para todo mundo que está envolvido, porque ninguém lidou com isso, tá? Talvez o pai tenha 3 filhos, eu acho que caleja um pouco, mas ainda assim são movimentos que exigem e que são desconfortáveis em um certo ponto, É. né, porque às vezes o emocional tá parado lá atrás, você pode às vezes ter 25 anos e tá fora da casa dos seus pais, ser casado até 30, 35, 40 anos de idade, aí basta você ir na casa dos seus pais, se você não mora mais com eles, você volta na casa dos seus pais, parece que volta toda a criação, todo o padrão, todo o senso crítico, parece que tudo volta para aquele contexto. E pode ser muito desafiador, porque eu estava até conversando, eu tenho uma paciente, gente, que ela é incrível, meu Deus do céu. Ela é muito bem-sucedida, médica, acabou de finalizar a residência. Ela é a provedora da vida dela, dos pais dela, inclusive, ela aposentou os 2, tá. E enfim, ela lida um pouco, às vezes, com esse conflito de: "Meu Deus, eu tenho que agradar, eu tenho que devolver, eu tenho que retribuir, eu tenho que ser aprovada". E, gente, fora daquelas 4 paredes, é literalmente uma mulher muito empoderada. E, às vezes, quando a gente volta para esse lugar, é muito fácil eu me ver não como a pessoa adulta, madura, que está se desenvolvendo, que tem graduação, que é bem-sucedida, às vezes, no trabalho. Eu volto a ser só a filha do meu pai e da minha mãe, que lida com essas inseguranças e que tem essas necessidades. Então, como é que eu atendo a expectativa da minha versão adulta, que tem sonhos, que tem necessidades, que tem desejos e objetivos, e eu mantenho essa minha relação, né. Muitas vezes a gente pode estar lidando com um senso de autonomia que escorre ali pelo ralo, porque a vida adulta ela pode trazer muita liberdade de muita coisa. A gente tem até um episódio que a gente gravou recente sobre como se tornar um adulto mais saudável, mas essa versão da gente que tem liberdade também pode trazer conflito, porque agora você quer e você tem o direito de querer e de fazer as suas próprias escolhas, decide onde você vai morar, com quem você vai se relacionar, como que você vai educar os teus filhos, o que é que você acredita, os rumos que você quer seguir, e nem sempre os nossos pais vão lidar muito bem com isso, tá. Como que eu lido com isso? Porque nem sempre a minha liberdade vai caber dentro da caixinha das expectativas que eles criaram pra mim. A Thay até acabou de falar sobre isso, né. Às vezes até o simples fato de eu escolher pode ser visto como rebeldia, como ingratidão, como traição, né. E começa um cabo de guerra entre o que você quer e o que você acha que você precisa fazer para que você não decepcione. É. Porque no fim das contas a gente quer se sentir parte, esse é o nosso núcleo familiar, a gente quer se sentir pertencente, a gente constrói o nosso senso, gente, de pertencimento na sociedade nas nossas primeiras relações com a vida. E quais são essas primeiras relações? Com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa família, com a nossa figura paterna ou materna, eu também vou trazer esse termo. E pode surgir um pouquinho de tensão entre liberdade, lealdade, autonomia, o que é que eu faço? Então você pode se deparar com alguns pensamentos quando você estiver nesse processo de construir a tua própria vida. Será que eu estou sendo egoísta porque eu quero morar longe? Será que eu tô magoando a minha mãe por não seguir o que ela acha que é certo? Eu devia agradecer mais, obedecer mais, aceitar mais. E eu acho que aqui entra um ponto muito, muito, muito importante, que eu acho que é muito válido da gente trazer, que é a diferença entre honra e escravidão emocional, tá certo?
Gente, talvez você tenha crescido. Eu cresci escutando isso, né, que a gente tem que honrar pai e mãe. E sim, tá, pelo amor de Deus, honrar é realmente algo lindo, é algo admirável, é algo que é importante, é profundo, é até espiritual, tá. Mas o problema é quando isso vira uma prisão disfarçada de virtude, e eu acho que é aqui que a gente precisa ter um pouco de atenção. Eu posso honrar o meu pai e a minha mãe, eu posso ser respeitosa com meu pai e com a minha mãe, mas não significa necessariamente que eu preciso me anular, que eu preciso esquecer que eu também importo na relação, que eu não posso tomar as minhas próprias decisões, porque parte do processo de me honrar também vai gerar frustração, também pode gerar um pouco de conflito, isso não deixa de ser honra, tá? Isso é você entendendo que você faz parte da sua própria vida e os seus pais não estão acostumados a talvez você ser a pessoa com a maior autonomia do mundo, a ser a pessoa que fala: "Eu quero, eu vou e faço". Isso gera conflito, eles estão acostumados a ser a referência na sua vida. Então você fazer algo diferente do que eles fariam ou do que eles esperam é desconfortável. Eu me imagino eu como mãe, gente, já tracei 1000 planos para o meu filho, eu quero que ele faça e eles nem existem ainda, na minha cabeça eles existem. Mas se eu tiver um menino, eu quero que seja assim, assim, assado. Se eu tiver uma filha, eu quero que seja assim, assim, assado. Claro que preservando a autonomia, mas a ideia deles fazerem algo diferente já me pega, e eu ainda não sou mãe. Imagina um pai e uma mãe que tá dando ali tudo de si pelo filho, que ralou, ralou, ralou pra pagar a escola boa, pra estar presente, trabalhou em 1000 empregos pra poder prover. Enfim, eu imagino que seja desafiador você ver o seu filho não fazer algo que você gostaria. E eu vejo que são 2 partes, 2 camadas de uma relação pra gente trabalhar. Você crescer sem culpa e o seu pai lhe liberar para que você possa ser você e crescer sem culpa também, enquanto ele acolhe as próprias necessidades. No mundo ideal, as 2 partes estão trabalhando para melhorar. Enquanto a gente pode falar, Thaís. Eu ia só complementar isso que a Mari tá falando, do o quanto talvez também é muito importante a gente resgatar aqui um posicionamento dentro de casa, porque assim, às vezes, Mari, tu estava comentando sobre uma paciente, às vezes a pessoa ela é empoderada fora de casa do eu tenho muito conhecimento, eu sei de muita coisa, eu me posiciono, eu vou para as reuniões e etcétera, eu faço um monte de, né, tenho várias atividades e programações do meu dia. Às vezes a pessoa chega em casa e tanto é o espaço que ela se sente tranquila para ser um pouco mais vulnerável, então para estar naquele lugar do tipo: "Aqui eu não sou nada, aqui eu não sou profissional, aqui eu não sou médica, aqui eu não sou isso, eu não sou aquilo, então eu sou só uma pessoa", e talvez ali fica muito mais fácil da pessoa também criar um espaço de que eu não ajudo tanto, eu não participo das atividades, eu não contribuo, tipo, nas atividades de casa, eu não dou boas ideias, eu de alguma forma sou muito mais sensível, mais vulnerável, então fora, às vezes, a gente compartilha tantos conhecimentos, faz tantas coisas, e dentro de casa tem essa chance da gente chegar e, tipo, eu sou só uma pessoa mais jovem, sem responsabilidades e etcétera. Então, esse posicionamento do tipo, eu preciso, manter, claro, é um espaço, às vezes, mais seguro, é um espaço de vulnerabilidade, mas o quanto é importante que eu explique as decisões que eu estou tomando, que eu explique o motivo dos caminhos que eu Da estou seguindo, que eu consiga ter conversas mais abertas, que os meus pais consigam enxergar essas mudanças na prática, pelas minhas responsabilidades, pelo que eu vou assumindo, mas às vezes você chega em casa, você é a pessoa que, tipo assim: "Eu não sei tomar um remédio sozinho". Aí, às vezes, os seus Já pais vão olhar e vão dizer, tipo: "Será que ela é isso tudo, né, nesse sentido?". Então, claro, não é você precisar provar para eles, mas que você consiga consolidar também uma função sua e uma forma sua de ser que gera esse lugar de segurança, de maturidade, da gente, de alguma forma, transmitir essa ideia e essa tranquilidade de: "Olha, eu tô saindo de casa, mas eu consigo transmitir para os meus pais que eu tenho uma estrutura, que eu tô num relacionamento legal, que isso tá acontecendo". Isso talvez facilite e ajude no processo também, assim. eu acho que também vem um pouco desse lugar de você conquistar esse espaço de ser visto com mais respeito, Sim. com mais liberdade também, tá. Isso muitas vezes, gente, pode acontecer, tá. Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu sou filha mais velha, tá. Assim, do meu pai eu sou a filha mais velha, mas lá em casa nós somos 5 mulheres. Vocês imaginam como é a cabeça de um pai sendo pai de 5 mulheres. Muito preocupado, nervoso. Meu pai aprontou muito no período da adolescência, início da vida adulta dele, então ele tinha muito medo que aprontassem com as filhas dele, que ele aprontou com as filhas das outras pessoas e tal. Então quando ele descobriu que eu estava namorando, ele descobriu assim, porque eu conversei com meu pai, né, que eu estava namorando, era um relacionamento à distância com uma pessoa que era 4 anos, gente, não é nenhuma diferença gritante de idade não, hoje em dia nem parece que a gente tem 4 anos de diferença. Mas na época eu tinha 18, eu estava começando
a minha vida adulta, apenas uma baby. Meu pai: "Quem é esse cara que tem barba? E que mora em outra cidade? E ele dirige, e ele faz faculdade", enfim. Hoje, a cabeça do meu pai é diferente em relação a isso. Antes ele tinha medo que eu saísse com as minhas irmãs mais novas, porque ele sabia que eu estava construindo a minha independência, que eu estava construindo a minha maturidade. Hoje meu pai fala: "Minha filha, pegue suas irmãs e vá passear com elas". Quando eu quero que vá, as minhas irmãs pedem para vir ficar aqui em Fortaleza, isso ainda não aconteceu, uma petição aqui, todo mundo: "Pai da Mari, libera as meninas", né, mas ainda não chegamos nesse lugar de deixar vir para outro estado. Enfim, hoje existe um pouco mais de segurança, porque foi construído esse Sim. espaço de ele me ver trabalhando, ele me ver batalhando, ele me ver, enfim, construindo as minhas próprias coisas, tomando as minhas decisões e conversando, elaborando. Gente, quando eu vim morar em Fortaleza, não foi: "Vou morar em Fortaleza, pai e mãe, que se exploda a opinião de vocês". Pai e mãe, estamos nesse ponto, a gente noivou, o plano é esse, esse e esse. E, gente, até 3 meses antes do meu casamento, meu pai ainda ficava: "Minha filha, você vai mesmo? Minha filha, você vai mesmo?". E tá tudo bem. Hoje a dinâmica da relação é outra. Ele se sente mais confortável, ainda se sente saudoso, mas, gente, não foi isso, eu acho que tá aí, não vem do nada, né, não é: "Meu Deus, um dia eu sou a filha mais velha", a primeira filha, gente, eu fui o primeiro amor do meu pai, né. Enfim, a gente não sai desse lugar um dia e do outro meu pai: "Nossa, vai minha filha, voe", Uhum. entendeu. Tem pais que são mais desapegados e isso acontece, às vezes tem gente que pode até se sentir negligenciado porque o pai e a mãe não tem tanto esse cuidado, por isso que eu falei, cada dinâmica é uma dinâmica. Mas, gente, isso não vem do nada, esses conflitos, a resolução dos conflitos, ela não vem do nada, do mesmo jeito que esses conflitos, eles não vêm do nada. Mas aí talvez você não tenha essa abertura de, mesmo que você lute para construir esse espaço, eu acho que é uma outra face da moeda, tá? Porque a gente às vezes batalha e constrói esse espaço, isso aconteceu comigo. E tem vezes que a minha família me vê só como uma menininha mesmo e a gente alinha as expectativas e segue. Mas talvez você lute, lute, lute para conquistar esse espaço, e você tem pais que são mais resistentes, ainda muito Uhum. protetores, que são mais rígidos, mais inflexíveis, que não cedem. Sim. E às vezes até aí, enfim, né, nem todos talvez vão seguir esse caminho, Sim. mas pode ser importante para os pais fazerem terapia realmente, para poder entenderem um pouco melhor dessa mudança, dessa dinâmica, que os pais também colocam essa expectativa, às vezes porque eles tomaram uma decisão errada na vida deles quando eles tinham 18 anos, mas não significa que você vai tomar É. a mesma decisão, não é porque você entrou num relacionamento que vai ser igual ao relacionamento que os seus pais tiveram anos atrás. Só que eles, às vezes, podem ter coisas mal elaboradas, mal resolvidas e trazerem isso também para a relação de vocês e colocarem ali, tipo: "Não faça isso, faça aquilo, esse é o melhor caminho", tentando reproduzir os erros e acertos dele na sua própria vida. E é onde você vai precisar resgatar esse lugar do: "Não, eu não posso viver do histórico dos meus pais, eu estou construindo a minha própria vida, a minha liberdade, Sim. eu tenho uma outra cabeça, eu tenho uma outra mentalidade". Gente, assim, no meu contexto familiar, a minha história é totalmente diferente da dos meus pais, assim, eles viveram um contexto muito diferente do que eu vivi. E eu precisei sempre ter essa maturidade para entender, isso aqui foi a vida deles, isso aqui é a minha, esse é o caminho que eu estou escolhendo. Então, quando a gente também trabalha essas dinâmicas e entende essas questões, frustrações, expectativas, o que é a vivência deles, o que é a minha, talvez isso ajude. E ainda tem um outro contexto que chega depois, Mari, que é casar, ter filhos e etcétera, e aí vem às vezes pitacos também, né, vem uma outra dinâmica, vem às vezes os pais entenderem que agora eles realmente estão num lugar diferente na sua vida, porque você ganha outras prioridades, então era alguém que, tipo assim, quando a gente tá na infância e adolescência, nossos pais às vezes estão nesse lugar de serem tudo, e você constrói a sua própria família e agora você tem outras prioridades, outros desejos, você, né, eles continuam tendo na maioria das vezes, a sua importância, o seu espaço e etcétera, mas eles ocupam um outro lugar também na sua vida, né, então às vezes não é mais a pessoa que você vai dividir absolutamente tudo. Isso é extremamente relativo, mas assim, também, né, assim, pra gente trazer esse lugar do também é muito difícil, eu imagino, para os pais estarem nessa É um posição. é um lugar de desconforto das 2 figuras, né, gente. E eu acho que é nesse ponto que a gente aprende a ressignificar o que é honrar também, como é que eu sou presente, enfim, o 44, né, porque honrar pode ser reconhecer a história dos seus pais sem ser refém delas, como a Thay falou, é você agradecer o que veio, o que eles fizeram, o cuidado que eles tiveram, sem,
né, deixar de escolher diferente, porque isso não significa o fato de você fazer coisas diferentes, escolher coisas diferentes, significa que você é ingrato, que você não reconhece todo o sacrifício, e honrar é respeitar, mas sem deixar de se posicionar também, né. Você não precisa se sacrificar emocionalmente para provar que você é um bom filho ou que você é uma boa filha. Uma coisa que eu também vejo muito é que muitas vezes a gente pode acabar entrando num movimento de eu preciso retribuir tudo que os meus pais fizeram por mim. Gente, isso é um buraco sem fundo. Humanamente, eu fico pensando, mesmo que eu tente, mesmo que eu me esforce, eu não vou conseguir retribuir tudo que os meus pais fizeram pra mim. E tentar passar o resto da minha vida tentando compensar por isso, vai ser desgastante pra mim, vai ser desgastante pra eles. E, gente, por favor, entendam o que eu vou falar. Pelo amor de Deus, eu já usei essa expressão na minha família e gerava muito polêmica pra minha mãe, mas era no contexto de birra mesmo. "Eu não pedi pra nascer", tá, eu acho que algum filho em momento de rebeldia deve ter falado isso. Mas você não tem como retribuir um preço que você não pagou. Você pode cuidar, você pode ser disponível, você pode amar, você pode servir, você pode presentear. Gente, existem tantas formas de você ser um bom filho, sem passar o resto da vida compensando. Os seus pais pagaram esse preço porque eles ocupam lugar de pais e talvez quando você for, você vai entender isso. Pode ser que exista a expectativa do mínimo de reciprocidade na relação. E reciprocidade é diferente de compensação. Eu acho que são caminhos que não eles não são sinônimos e que a gente possa ter muito carinho para entender. Você ser recíproco acolhe, respeita, honra. Você passar o resto da vida compensando pode te colocar no lugar de eu vou ser submissa, independente do quanto isso me machuque. Eu não vou seguir caminhos que eu entendo que são bons para mim, porque eu não posso frustrar. Eu tenho que estar ali 24 horas por dia, todo o tempo disponível, não importa. E são caminhos diferentes. Eu entendo que às vezes é duro. Tá, eu imagino que é duro para quem é pai, o posicionamento dos filhos, eu imagino que é duro o posicionamento dos filhos pelo medo da perda, porque pode ter o medo do rompimento da relação, de uma rachadura no relacionamento, mas a gente também é responsável pelas coisas que a gente tolera. Eu parto muito dessa ideia de que, do mesmo jeito que os meus pais me ensinaram respeito, que eu tenho que tratar eles durante toda a minha vida, eu também sou responsável pela maneira como os meus pais me tratam enquanto eu sou adulta. Eu também sou responsável pelas coisas que eu tolero, pelos limites que eu não estabeleço, pelo posicionamento que eu acabo omitindo, tá. Você pode discordar com amor, gente, você pode estabelecer limites com afeto, e existem alguns casos que infelizmente isso acontece, você pode até se afastar, se for o caso de te proteger e de cuidar de você emocionalmente, ainda assim honrar sua história. A gente espera sempre que esse não seja o caminho, né, que você não precise se afastar, porque são pessoas e pessoas, gente, tem jeito, a gente melhora, a gente amadurece, a gente evolui, mas enfim, é claro que isso não é fácil, isso envolve culpa, às vezes a insegurança aparece, né, o medo de repetir o padrão, o medo da consequência que isso vai gerar, tá. Mas a gente sempre espera que você possa construir isso com um pouco mais de leveza. Vai ser desconfortável, gente, construir coisas novas é desconfortável, talvez gere conflito. Todo início de uma relação que você aprende a se posicionar, estabelecer limite, vai gerar estranhamento, porque o outro ainda não conhece essa tua versão. Mas não significa que as 2 partes não são passíveis de se adaptarem. Eu acho que esse que é um ponto muito legal também, essa neuroplasticidade que a gente tem. Todo mundo tem a capacidade de se adaptar, às vezes a gente não quer, às vezes a nossa história nos coloca nesse lugar de rigidez, mas tem esperança, na minha cabeça tem esperança também. Sim, muito bom. É, eu acho que assim, gente, uma coisa que inclusive, na relação com os meus pais, a minha mãe sempre falou e pra mim sempre fez muito sentido, que as coisas que ela fazia por mim, era por ela, no sentido de ela se Muito bom. sentia muito bem de me dar amor, carinho, atenção, educação e etcétera. E que aquilo ali já era a recompensa, a própria Muito legal. recompensa da relação, não era o que eu ia fazer por ela depois no futuro, mas era porque aquilo ali ela estava cumprindo uma missão que ela sentia para a vida dela, de ser mãe, de educar, de se sentir bem, de me ver bem, então aquilo ali já era a própria recompensa. Então, eu acho que se você é a pessoa que tem condições, que tem uma boa relação, que queira, faça isso de forma espontânea, porque
porque faz sentido para você, porque é a sua maneira de agradecer. Existem muitas maneiras, não é só o presentear, existem muitas formas de você fazer isso de uma maneira saudável e funcional. Então não é no lugar da dívida, é no lugar de estabelecer uma relação que faça sentido para você. E a gente sempre fortalecer esses lugares do o que que pode melhorar essa relação? É conversa, é comunicação, é estabelecer esses limites, é um pouco mais de clareza, é posicionamento, é a gente colocar nesse lugar do se eu quero alguma mudança, talvez essa mudança esteja dentro de mim. Eu posso começar a fazer essa mudança, eu posso me posicionar diferente, eu posso estabelecer outros limites, eu posso sair desse lugar de uma compulsão por agradar, eu posso começar a assumir as rédeas e talvez num primeiro momento eles não entendam, mas quem sabe depois, quando eles vão vendo, olha, tá funcionando, olha, tá dando certo. Pode ser que eles presenciem essas pessoas do eu preciso primeiro ver para crer, então eu vou lá e eu vou estabelecendo a minha vida e eu vou consolidando e quem sabe no meio do caminho eles comecem a entender um pouco melhor as suas decisões, mas existe como a gente encontrar um meio do caminho. Estabelece, assim, prós e contras dessas direções, do que é importante para ti, que com certeza a gente vai construir uma relação mais saudável com os nossos pais. Sim, obrigada, gente, por ouvir a gente até aqui. A gente espera que, dentro do possível, esse episódio possa ter te ajudado de alguma maneira e que possa realmente facilitar o processo de você construir uma vida um pouquinho mais descomplicada também. Fica com a gente, semana que vem tem mais episódio. E se você não aguenta esperar, né, continua assistindo porque tem um monte aqui pra vocês. Até a próxima. Seja